Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, podeis tomar o vosso assento. Meus irmãos, agradeço a Deus essa honrosa oportunidade e deixo aqui meus cumprimentos ao nosso nobre pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e cumprimentando ele, deixo aqui as minhas considerações a todo o santo ministério e também a liderança deste grande evento. Convido os irmãos ao evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, dentro dessa temática da colheita. E sei que Deus já tem usado os seus servos aqui com palavras poderosas, ensinando a igreja. E gostaria só de complementar com aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, uma breve reflexão nesta manhã, ainda destacando essa relação entre semeadura e colheita. Aqui na parábola do bom semeador, ou melhor, do semeador, no capítulo 4, verso 3, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, outro 100. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem diz amém? Parábola riquíssima, registrada também em 13 de Mateus e em 8 de Lucas, tem um significado muito profundo e é uma das parábolas que tem um bônus, porque ela segue com a interpretação que o próprio Jesus deu. Algumas, Jesus só lançou o mistério da parábola e deixou que o Espírito Santo nos ajude na interpretação. Mas aqui, nos versículos seguintes, o Senhor Jesus, como um grande pedagogo que ele era, já nos presenteou com a explicação dessa parábola. Há duas vias importantes aqui de interpretação, possibilitam a gente entender essa parábola. A primeira é ver o próprio Jesus como semeador e nós, os nossos corações, como os solos, ou uma outra via de interpretação que também é comumente usada, é nós sermos esse semeador e aquelas pessoas a quem nós pregamos, anunciamos a palavra, são os solos, os corações dos ouvintes. Nesta manhã, desejo, guiado por Deus, abordar Jesus como semeador e cada um de nós aqui, incluindo eu, ser os solos, os tipos de solos. Interessante que Jesus não proferiu nenhuma parábola para nos ensinar os tipos de respostas aos louvores. Observe que quando a gente canta na igreja, como esses belos hinos que estão sendo cantados, a reação geralmente é quase unânime. Há uma alegria, há um sentimento de devoção, Nos emocionamos quando estamos adorando ao Senhor. Então, é quase que unânime a reação de alegria na noiva quando ela adora. Então, Jesus não estabeleceu nenhuma parábola para falar sobre esses tipos de reação. Se tiver alguém com uma reação diferente, ou está num estado de pecado que bloqueia a sua intimidade com Deus e não lhe permite sentir a alegria do Espírito, ou está com algum problema de saúde psicossomático, algum estresse, alguma coisa que mexe aí com a sua emoção e não permite estar ligado no céu e receber aquilo que está sendo ministrado. Mas em relação à música, os irmãos observam, isso é quase regra, quando nós cantamos, adoramos, é aquela grande alegria, nós saltamos, alguns até voam, levitam, rompem até a própria gravidade.
é bênção. Mas observe que quando a palavra é pregada, até no mesmo culto, estamos falando do mesmo público, nós não temos nem sempre uma reação tão unânime com relação à ministração musical. Até porque a ministração musical, a própria música tem algo inerente nela que nos ajuda a extrair algumas emoções. A palavra de Deus, como ela é pura, sem mistura, ela não vem acompanhada de nenhum penduricalho, não é? Ela não precisa vir acompanhada de nada que lhe adicione, ela não tem aditivos. Então, quando ela é pregada, interessante isso, é possível que haja resistência. Dificilmente haverá resistências no tocante à música. Até aqueles que chegam aqui como terra seca se emocionam. Você pode ver uma pessoa que é uma terra seca e árida se emocionando com o louvor, enxugando lágrimas, mesmo que seja com um dedo midinho, mas ela até se emociona, ele até se emociona. Mas quando a palavra começa a ser pregada, nós vamos ter aí pelo menos 4 tipos de reações. Aprove Deus que nesta manhã seria bom que todos nós fôssemos o 4º tipo de terra. Mas infelizmente nem sempre é assim. Há uma proporção aí de terras e terra. E são sobre essas terras que quero refletir rapidamente. A primeira terra recebe a semente da palavra e é a terra ou solo denominado de junto ao caminho. Verso 4. O verso 5, o tipo de terra é chamado de terra de pedregais, solo de pedregais. No verso 7 nós temos o terceiro tipo de solo, é o solo com espinhos. E no verso 8, o 4º tipo, que é denominado de boa terra. Se o semeador é Deus, então é Ele que dá semente ao semeador para semear, e aqui o semeador, na pessoa divina de Jesus, recebe do Pai esta palavra para semear corações, e nós também recebemos esta verdade para ensinar aqueles que nos ouvem. É o semeador que prepara a terra para receber a semente, e é Deus que prepara os corações para que a palavra também possa entrar ali. Porque o pregador, ele alcança os ouvidos, mas só o Espírito Santo alcança a consciência do pecador. Assim como é Deus que permite o crescimento da semente na terra, também é o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, que permite que esta palavra germine nos corações. Deus não precisa de técnicas, embora elas estejam à nossa disposição. Quem precisa dessas técnicas somos nós. O pregador, o ministrante, o preletor, o palestrante, o proclamador das boas novas, ele precisa de alguns recursos, mas Deus não. Deus só precisa da semente, que é a palavra dele. E Deus é tão autossuficiente, é um dos textos que mais amo na Bíblia, os irmãos com certeza já têm até decorado, que tomou a boca do profeta Isaías no capítulo 55, verso 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, a fazem produzir e brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Embora haja 4 tipos de solos, 4 tipos de corações, os carteiros do céu, que são os anjos, não voltam com um pacote de Sedex para Deus dizendo destinatário não encontrado. Porque se aqui tem alguém que não quer, do lado tem alguém dizendo, eu recebo. Aleluia! Jesus foi um semeador tremendo.
Jesus não escolhia tipo de terreno. Jesus não fazia análise do solo. Deixa eu ver esse bairro. Deixa eu ver a cara desses fariseus. Eu falo, eles nem dão glória. Eles são estáticos, inertes. Vou falar, não, eles não me valorizam, não. Pregava no fim do culto, vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo. Não queremos você pregando aqui, tem problema não. Vocês não querem aqui não? Vou para outra aldeia, vou para outra cidade. Lá já tem uma multidão na porta da cidade me esperando para receber a semente. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, que a semente é a mesma e o semeador também. O que muda é o solo. O solo determina o efeito da semente. Veja que coisa forte. Isso é um grande mistério. Nós somos pentecostais clássicos e nós temos uma teologia no tocante à salvação que entende muito bem que a soberania de Deus se equilibra com a liberdade humana. Nós não temos nenhuma dificuldade em entender isso. Os nossos mestres, os nossos doutores nos ensinam nas escolas dominicais, nos cultos de ensino, nos grandes encontros que nós temos. Baseado nas escrituras sagradas, nós temos certeza de que a soberania de Deus caminha junto com a liberdade humana. E esta parábola é a prova disso. De que Deus está lançando a palavra, lançando a semente, mas Ele dá ao ouvinte a oportunidade de escolha de como vai e se vai ou não receber a palavra e como ela vai gerar efeitos na sua vida. Porque nós não podemos culpar a falta de oportunidade. Na graça e na misericórdia de Deus, as oportunidades estão sendo dadas para toda a humanidade. Mas evidentemente que, embora a semente tenha um poder dentro de si para prosperar, Deus dá liberdade ao ouvinte para escolher o que ele vai fazer com aquela porção. O verso 4, nós vamos ver que a semente nem brotou, porque as aves do céu vieram e as arrebataram. Esse primeiro tipo de solo, ele é péssimo, ele é terrível. É o solo do caminho, é o solo da estrada, onde todo mundo passa, todo mundo tem acesso. E é um perigo nós sermos totalmente acessíveis. O Senhor em Cantares canta que a sua amada é um jardim fechado, é uma propriedade exclusiva, porque terra sem dono, terra sem lei, qualquer um chega e leva o que é precioso. Não dá tempo nem da semente entrar na areia, as aves já vinham e as levavam. O segundo solo do verso 5, que é o solo de pedregais, aqui a semente, ela tem tempo até de germinar, e acontece algo interessante, irmãos. Eu acho que esse solo aqui, pedregoso, a gente tem que ter um discernimento muito grande, porque há uma propriedade que nos engana aqui neste solo. A semente brota e brota rápido, e às vezes nos alegramos. É aquela pessoa que bomba, que explode, chega chegando, bota um terno, já é pregador, pega um playback, já é cantor, pega o microfone e já vira profeta. Parece que o microfone é um talismã e o púlpito é um portal que ele pega isso aqui. Eita, calma, dá pelo menos a paz do Senhor, vai com calma. Tem um prelúdio, tem uma introdução, peraí, calma. E às vezes a gente fica, eita, brotou, cresceu, Deus fez prosperar. Calma, é um perigo. Cresceu rápido porque o solo é raso. E não teve tempo para crescer para baixo, porque o crescimento espiritual do crente leva mais tempo para baixo do que para cima. Tu aceitou Jesus hoje, bênção, vai lá para o cantinho da classe da EBD, pega a tua Bíblia, pega a tua harpa, vai ouvir, vai ser lixado, vai ser poldado, vai ser lapidado, passa no processo. Não, mas Deus disse que eu vou reinar e que tem uma cadeira para mim. Irmão, calma. Porque quando chegarem as lutas, não é o caule que te sustenta, é a raiz. Raiz ninguém vê crescendo, mas quando a luta chega, todos sabem quem tem raiz, porque a estabilidade, a segurança.
Não seja uma pipoca de micro-ondas que explode, estrala, mas só 2, 3 minutos. Se voltar, botar o pacote lá e girar mais, ele não estoura mais nada. Passou, pipocou, mas não tem mais nada. Deixa Deus te levar para a fornalha. Fornalha vai começando a aquecer devagarzinho. Glória a Deus. Parece que não está acontecendo nada. O inimigo olha e diz: não tem nada ali, não tem um chiado, não tem nada. Mas bota a mão, cão, para tu ver o que vai acontecer. Já está quente. Glória. Eu me preocupo com este solo pedregoso. É um solo instantâneo, express. E nós que somos imediatistas amamos esse tipo de crescimento, mas ele é perigoso. Ele é perigoso porque não tem terra profunda, e quando o sol aparece, queima e seca, porque não tinha raiz. Primeiro solo, primeiro ouvinte, não dá tempo nem de brotar. O segundo solo, o segundo ouvinte até brota, mas na primeira quentura da vida, primeira careta que ele vê, primeiro não que receber, ele desaparece. Cadê a plantinha que estava aqui? O sol queimou. Terceiro tipo de ouvinte, terceiro tipo de coração é o do solo espinhoso. Esse aqui, queridos, é até interessante. Ele cresce. O primeiro solo nem brota. O segundo brota. O terceiro brota e cresce. Mas como era um terreno selvagem, haviam ali escondidas também sementes de cardos, de espinhos, de abrolhos. E pegou carona, pegou bigu, me permita essa expressão, no crescimento daquela plantinha. Só que espinho, ele cresce para matar. O texto que Marcos usa, a palavra exata é sufocar. E sufocar aqui no original grego é uma palavra forte, porque ele quer imprimir o que Jesus está falando, mostrando que a ideia é de uma morte abrupta, é uma pressão terrível. O verso 8 nos mostra o quarto tipo de ouvinte ou de coração. Esse aqui não só brota, esse aqui não só cresce, mas o texto diz que ele vinga, ele cresce e dá fruto. Então, como frase de efeito de um pregador, eu poderia dizer aqui: quem é boa terra, levanta a mão e dá um glória. E a gente, todo mundo levanta a mão. Mas o agrônomo celestial é que sabe nesta noite, quando ele faz a vistoria nos corações. Eita glória. Você que prega a palavra, não se embriague com a rápida reação dos seus ouvintes. Porque tem pessoas que recebem a palavra e dá logo um glória. Eita, me arrepiei todo. Manda mais, papai. Mas só dura aquilo naquele momento. Como o solo dele não é profundo, enquanto Deus está trabalhando, lançando semente, Jesus ensina que o inimigo da igreja também está trabalhando. E Jesus vai explicar como é que ele trabalha. Vamos lá para o versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Porque o Senhor, ele não semeia entre nós, mas em nós. Ele tem acesso ao coração. Eu disse aqui, o Espírito de Deus tem acesso ao coração. Alguém diz: não, eu sou assim mesmo, não me emociono com qualquer coisa não. Deixa o martelo da palavra bater para rachar esse coração de pedra. Não, porque eu sou muito equilibrado, eu tenho 120 anos de crente, não é mais qualquer coisa que me queima não. Deixa o Senhor acender a fornalha do fogo consumidor para ver se tu não se derrete. Inclusive tem gente que se levanta como termômetro espiritual no culto. Eita, aquele irmão prega bem, que fulano até deu glória. Aquela irmã canta na unção, que a irmã até chorou. Cuidado, porque às vezes não é maturidade não, é frieza. E a gente pode estar pegando alguém como um parâmetro que está com o coração duro, mas não é porque é maduro, é porque é ruim mesmo.
O padrão não é o Simão que está sentado na mesa e não beijou Jesus com ósculo santo, não se viu a ele água, não lhe deu hidratante para a secura do deserto. O padrão é a pecadora que chegou com unguento, quebrou o jarro, beijou os pés, misturou unguento com lágrima e ainda usou o seu cabelo para enxugar o mestre. Cuidado. Então não vamos ficar medindo a reação dos solos pelo que é aparente, pelo que a gente vê. Porque quem sonda e quem esquadrinha é o Espírito Santo, e ele sabe analisar quem é quem. Olha como Deus está te analisando aqui nesta manhã, de um jeito tão grande. Porque tu tem uma aparência, mas ele conhece a tua essência. Tu enfeita a tua vitrine, mas ele conhece o que está guardado lá no teu estoque. O recheio bonito, olha, mas ele não se preocupa com a cobertura não. A cobertura às vezes engana. Ele quer ver um recheio com substância, não é? Glória a Deus. Às vezes nem tem uma cobertura. E às vezes tem cobertura, mas aquela cobertura espumosa. Quando você morde, só espuma.